Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. A nossa aula de hoje vai ser de História, certo? E nós vamos falar sobre a abolição da escravatura, certo? Então, peguem aí o livrinho de vocês na página 79, tá? E vamos lá acompanhar com a tia. Então, turminha, o que é que nós precisamos saber sobre a abolição da escravatura? O que é isso, né? Olha só, no início da colonização, né, os trabalhadores, eles precisavam, né, do trabalho braçal nas lavouras, né? Eles precisavam de... O que é o trabalho braçal? São pessoas que fossem lá para a lavoura, né, para fazer o trabalho no campo mesmo, arrancando, plantando, colhendo, né? É o trabalho braçal mesmo, o trabalho lá na lavoura. E o que era que acontecia? Como eles não tinham, né? Não queriam ir, né? Os senhores de engenhos não queriam ir para esse serviço braçal, eles queriam escravos. Então eles começaram a escravizar os indígenas, né? Os índios. Porém, né? A Igreja Católica, ela não permitiu que isso acontecesse, né? E foi lá lutar, né, para que isso não acontecesse. Então, os senhores de engenhos, então resolveram trazer imigrantes, né, negros da África, né? Então, como era que esses negros vinham para o Brasil? Os negros, eles vinham para o Brasil nos navios conhecidos como os navios negreiros, né? Muitos deles não sobreviviam, né? Porque eles eram submetidos a condições muito tristes dentro do navio, né? E acontecia de muitos deles morrerem no caminho. Então, quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram comercializados como mercadorias, eram pessoas, né, vindas da África, homens vindos da África, homens e mulheres vindos da África, negros, e chegavam aqui e eram vendidos para os senhores de engenho como mercadorias, né? Eles olhavam o físico, né, a força que tinha esses negros, e então eles compravam, né, como mercadoria. Então, a partir daí, eles iam, né, para as fazendas, para as plantações dessas pessoas, trabalhar. E eles viviam em condições péssimas, eram péssimas condições. Onde eles viviam, onde eles moravam, né, eles não tinham onde dormir, não tinham onde fazer a sua higiene, eles não comiam direito, certo? E além de tudo, eles eram tratados com bastante violência, principalmente se não obedecessem, né, aos seus senhores. Eles eram tratados com muita violência, eles apanhavam, né, muitos deles até morriam também por conta da violência. Eles viviam nas senzalas, conhecido como senzalas, né, que era o ambiente que eles dormiam, né, e ficavam quando eles não estavam trabalhando, certo? E acontece que esse período, né, esse período da escravidão, ele gerou muitas revoltas aqui no Brasil. E uma das revoltas se chama, né, a revolta dos quilombos, né? Muitos deles, eles conseguiam fugir, né, se refugiar, e formaram esses quilombos, que era onde os negros que conseguiam se soltar, eram para onde eles iam. Então, foi criado, o maior deles é chamado Quilombo, o nome dele é Palmares, conhecido como Quilombo dos Palmares, né? Desse grupo dos refugiados. Então, na segunda metade do século XIX, começaram a surgir os movimentos abolicionistas. O que são os movimentos abolicionistas, né? São os movimentos, né, as pessoas que lutavam para libertar os escravos, certo? Então,
Aí no livro de vocês, na página 79, tem dizendo o nome de alguns deles, que foi o Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Luiz Gama. Eles foram os principais abolicionistas, né? Que a gente já falou, pessoas que lutavam para libertar os escravos, né? E ele diz também aí que na Inglaterra também teve sua parcela de contribuição para a libertação dos escravos. Por quê? Porque a Inglaterra, ela também produzia açúcar, que era a principal produção aqui no Brasil, né? A produção o Brasil fazia para exportar. Então, a Inglaterra tinha interesses de que, ficando, os senhores de engenhos ficando sem os escravos, eles não iam ter o quê? A mão de obra para trabalhar. Então, sem mão de obra, sem trabalho. Então, eles conseguiriam o mercado, né, que o Brasil não teria condições mais de exportar. Então, esse era o grande interesse da Inglaterra, certo? Então, ainda na página 79, certo? Mostra, né, que a escravidão, ela durou muito tempo aqui no Brasil. E, lentamente, foram surgindo leis a favor dos escravos. Quais foram essas leis? Aí ele diz aí, em 1850, foi a lei de Eusébio de Queiroz. O que é que essa lei tinha como objetivo, né? Acabar com o tráfico, o comércio dos escravos. Então, essa lei não permitia mais esse comércio. Então, os escravos eram trazidos escondidos para o Brasil, porque não permitia mais, mas mesmo assim ainda conseguiam trazer, né? Em 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre. O que era isso? As crianças que eram geradas, né, as mães que eram escravas, as que engravidavam, a criança dela não era escrava, ela tinha o direito de ser livre e ela poderia ser criada pela mãe, pelos pais, até 21 anos, certo? Então, essa lei do ventre livre, eram as crianças que eram geradas aqui, certo? 1885, a lei dos sexagenários. O que era isso? Libertava todos os escravos com mais de 65 anos, ou seja, já eram idosos, não tinham condições mais, né, de trabalhar. E foi criada então essa lei aí, para, né, as leis foram sendo criadas para aos poucos tentar acabar de uma vez por todas com a escravidão, né? Porque ninguém merece ser escravo, não é verdade? Nós temos que trabalhar honestamente e ter o nosso dinheiro, não ser escravo de ninguém. E por fim, 1888 foi criado a Lei Áurea. A Lei Áurea, ela foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro, né? Que governava no lugar enquanto ele estava viajando. Ela aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Quando foi assinada essa lei pela princesa Isabel, foi o fim da escravidão no Brasil. Vocês ainda vão ouvir muito nas histórias falar sobre a Lei Áurea, a lei que libertou todos os escravos. Certo, turminha? Aí diz aí, Dona Isabel, princesa imperial do Brasil e regente do império, quando assinou a Lei Áurea, pela qual ficou conhecida a Redentora. Aí é a imagem, a foto dela. Certo, turminha? Então, agora passem para a página 80, certo? Aí vai falar um pouco sobre a Lei Áurea, que foi o que até acabou de falar, né? A Lei Áurea, ela não mudou muito a situação dos negros. Por quê? Porque eles foram libertos, porém eles ficaram sem trabalho, né? Sem lugar para morar, sem comida para comer, eles não tinham terra, eles não tinham terras, né? Eles não tinham dinheiro e eles também não tinham trabalho. Por quê? Porque eles sofriam preconceitos. Muitos foram para a cidade para tentar, né, ganhar a vida. Muitos deles preferiram ficar, né,
na escravidão, trabalhando lá com os senhores de engenho, porque eles não tinham para onde ir, né? Eles não tinham escola para estudar, certo? Porque só os ricos que estudavam na época. E muitos foram para a cidade na esperança de uma vida melhor, mas sofreram a discriminação de todos os tipos e tornaram-se escravos da miséria. Isso, com o passar dos anos, mudou, graças a Deus, né? Aí tem uma atividade, certo? Na página 80 do livro de vocês. E também tem atividade no livro de reforço, tá certo, turminha? A primeira questão é para você enumerar 1, 2, 3 e 4. São as leis, certo? Vocês vão ler as leis e enumerar. O que foi a lei de Eusébio de Queiroz? Tá lá na página 79. O que foi a lei do ventre livre? E o que foi a lei dos sexagenários? E o que foi a lei áurea? 1, 2, 3 e 4. Vocês vão ver qual o objetivo, né, da lei, o objetivo da lei e colocar se é 1, 2, 3 e 4, tá certo? Segunda questão. Quem assinou a Lei Áurea? Quem aboliu definitivamente a escravidão no Brasil? Quem foi? Foi a princesa Isabel, a filha de Dom Pedro. Converse com os seus colegas, no caso vocês vão conversar com a mamãe, sobre os motivos que contribuíram para o fim da escravidão no Brasil. Depois escreva abaixo as suas conclusões. Certo, turminha? Então, respondam a atividade no livro de reforço também, tá bom? Essa é a nossa aulinha de hoje de história. Espero que tenham gostado. É um assunto também bem interessante, né? A tia já falou para vocês que ama aprender história, principalmente a história do nosso Brasil. Certo, turminha? Então, espero que tenham gostado. Um beijo da tia Jarly. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima aula.